Olá! Hoje eu quero falar de um assunto que eu considero muito importante, porque eu estou falando da base da gente, do que você recebeu logo que nasceu. E, como eu sou psicóloga, eu vou falar do lado emocional, da nutrição emocional. Assim como a nutrição orgânica, a comida, o alimento, a qualidade da comida que você recebeu quando você era criança, adolescente, quando estava se formando, foi muito importante para o resto da sua vida, para o que seu corpo recebeu e se tornou forte, e enfim. A nutrição emocional tem a mesma importância. O que você recebe lá nos primeiros anos, que te dá o apoio, te transforma uma pessoa forte, te dá raiz para te sustentar para o longo da vida. Sobre isso que eu vou falar hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto, um tema com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, se entender melhor, se conhecer, saber como você se formou, né? O que acontece hoje contigo, da onde que isso vem, da onde que isso veio sendo crescendo dentro de você e hoje explode em algumas situações que pode estar sendo complicado para você lidar. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp eu acho bem mais prático de pegar as informações de horários, valores, todos esses detalhes. Atendimento presencial é aqui na região da Avenida Paulista ou online para qualquer lugar do mundo. E para quem está em São Paulo também, hoje online ficou uma coisa bastante prática. Então, vamos lá. Como é que é essa coisa da nutrição emocional? Eu acho que o maior problema de se entender o quanto se oferece do apoio emocional para uma criança tem muito a ver com o entendimento do que seus pais tiveram, do que é a formação emocional de uma criança. Costuma-se entender que o mais importante é você ensinando autonomia, independência. Mas não é verdade. O mais importante é o apego, é o quanto que a pessoa é o apego que nutre, o quanto que a pessoa ela é acolhida. Você. Que a ideia é te cutucar para você perceber e tentar lembrar ou tentar identificar o quanto que você foi ouvido, foi entendido, teve adultos cuidadores presentes emocionalmente e não só fisicamente. Ou então as situações que te foram colocadas, né? Que nem uma coisa que eu vejo, já assisti algumas vezes. A pessoa tá lá, adora o seu filho, tem todo o cuidado, é tudo maravilhoso, mas a criança está lá meio que aprendendo a andar, ou já aprendeu, lá por algum momento, alguma situação ele caiu, teve uma queda. Já vi situações onde os pais falam, não vou socorrer, deixa lá. Vai aprender a levantar, vai aprender que cair é a vida, vai continuar levando tombos ao longo da vida. Então, quanto mais cedo aprender a levantar, isso é só um exemplo, né? A gente pode estar falando tudo quanto é tipo de queda aqui, né? Não só essa queda mesmo que caiu do banco da bicicleta, sei lá. Aí acredita que não, quanto mais aprender, quanto mais cedo aprender a levantar, melhor. Não, tudo tem seu momento. Quando você era pequeno ainda, o que precisava não é que te largassem lá para você aprender a levantar sozinho. O que você precisava é que corressem atrás de você, que fossem olhar o que você está precisando, machucou, como é que você está se sentindo. E não também ouvir, vai, levanta daí, vai, isso não foi nada. Como não foi nada? Caiu, você levou um susto, no mínimo um susto. Pode ser que tenha machucado também, né? E isso começa a criar aquele vínculo do apego, da sensação de que tem pessoas com quem você pode contar. Teve pessoas com quem em quem você confiava, e que pessoas que você podia recorrer quando você precisasse, porque isso te dá uma base. Você sabendo que lá quando você era totalmente vulnerável, ainda não tinha controle motor, não sabia ainda direito das coisas, saber que tinham pessoas que estavam ali por você e para você, isso te dá uma força, uma base para você seguir a vida depois de adulto, aí sozinho. Aí você não precisa ter ninguém para correr atrás de você, porque essa é a ideia errada. Se eu correr atrás dele, ele vai passar o resto da vida precisando de pessoas. Não, é aí que você aprende que você consegue levantar porque te ajudaram a te levantar.
Entende a diferença? E eu gostaria que você entendesse esse exemplo em toda a sua amplitude, não só numa queda física mesmo, né? Então, o grande problema da educação, de muitas educação que se recebe em casa, é confundir apoio emocional com dependência emocional. Ah, mas será que eu sou dependente emocional hoje porque eu tive demais pessoas que fizessem... Não, a dependência emocional é porque nunca aprendeu a lidar com as suas próprias emoções. Nunca teve ninguém que te ensinou a regular suas emoções. Quando você estava triste, quando você estava mal, não tinha ninguém, você precisou de alguém e não teve, você continua precisando de alguém e sentindo que não vai ter nunca. Então se agarra loucamente a pessoas com aquela sensação de que ela vai te salvar, de que você precisa dela, de que você... Isso é dependência emocional. A pessoa que recebeu isso, ela aprende a regular a sua emoção, aprende a falar assim, não, agora eu posso me acalmar. Eu caí, levei um susto, mas agora me ajudaram a sentir que tá tudo bem, que eu posso seguir em frente. E aí você segue em frente, né? Esse é o grande medo de você aprender que você pode contar com a sua percepção, né? Porque você recebeu toda a informação do que seria uma conexão saudável com outras pessoas. E pais adultos em geral têm muito medo de mimar. Isso a gente percebe em muitas famílias. E por que eu estou falando isso? Porque eu só não quero falar só dos grandes problemas óbvios, né? Se você foi maltratado quando criança, se foi desprezado, se ouviu palavras rudes, se foi abandonado, né, de uma forma mais drástica, óbvio que isso deixa sequelas. Eu quero falar hoje do menos óbvio também, né, porque isso acaba passando despercebido, que muita gente fala, pô, mas eu tive uma vida legal, bacana, boa, tive de tudo, por que hoje emocionalmente eu sou tão complicado? Porque a gente precisa observar essas sutilezas, porque elas são importantes, né, e justamente por ser sutil, passa desapercebido, ou você, como te ensinaram que aquilo que você precisava era bobagem, você estava querendo demais, você cresce achando que você está querendo demais, que você é desajustado, que você não consegue, ainda não consegue se regular, né? Então, pais têm muito medo de mimar, sem entender direito o que é mimar, né? Eles acreditam que quanto mais a criança aprender a fazer as coisas sozinha, por si só, melhor para ela, quando não, né? Melhor para independência, não precisa ser independente, precisa crescer. Você nasceu, que caiu no mundo, já precisa começar a ser independente. Não, primeiro precisa aprender que pode contar com aquelas pessoas que colocaram ela no mundo, que estão aí para ela, né? E aí fica feliz de ver as crianças brincando sozinha. Oh, que bonitinha, tá brincando sozinha, tá tão quietinha, não me dá trabalho. Mas isso não é o ideal. O ideal é que ela te chame para... que a criança chame o adulto para brincar com ela e esse adulto atenda, que ele esteja presente, que ele vá ao lado dela fazer a brincadeira que pode, que consegue, que tem adulto que fala, eu não consigo brincar disso, ou não gosto, ok, negocia, né? Troca brincadeiras. O importante é estar perto. Ou então quando a criança está com outras crianças o tempo todo. Ah, tá bem, tá na escolinha, fica o dia inteiro na escolinha, tá lá com o professor, só que o professor tem uma sala enorme para cuidar, não é a mesma coisa de contato próximo, né, de cada uma. E é claro que estar com outras crianças também é importante, também aprende uma dinâmica de compartilhar, de uma série de coisas, mas quando essa é a conexão mais forte que a criança tem, é isso que ela leva para a vida. Eu só posso contar com pessoas iguais a mim. Só que essas pessoas iguais a ela são tão imaturas quanto ela. Não têm, né, referências boas, fortes, interessantes, né? E aí ela vai contar só com quem não é, com quem também é imaturo, com quem também não tem toda essa condição, né? E eu coloquei em algum momento aqui, eu faço um texto, um roteiro para eu acompanhar, e às vezes eu me perco no roteiro, às vezes eu pulo parte, às vezes eu volto, mas enfim. Um grande problema do mimar, do pai ter medo, os pais terem medo de mimar, ou das críticas que você ouve, né, com relação quando olha a outra família, ai, tá mimando. Vamos entender o que é mimar? Mimar é quando você dá para a criança o que ela não precisa para conseguir aliviar um comportamento que está sendo desagradável para o adulto. Ah, você está
Está me perturbando, está pedindo, está reclamando, está pulando, está não sei o que, então toma isso aqui, toma esse doce, toma esse brinquedo. Isso é mimar. Você não está entendendo, o adulto não está entendendo o que a criança está precisando. Ela não está precisando daquele doce, daquele brinquedo, ela está precisando da presença do adulto, ela está precisando da atenção. Né? A criança só quer chamar a atenção, como se isso fosse ruim. Ela querer chamar a atenção, pelo menos ela está lutando pelo que ela precisa. A criança que para de chamar a atenção é muito mais preocupante. É aquela criança que desistiu, que fala assim, não tem ninguém aqui para me atender mesmo, né? Então, abri mão, né? Não quero mais saber disso tudo. Não quero saber mais dos adultos. E também mima aquele que dá para a criança o que não teve. Aí compensa a sua infância em cima da criança. Então dá o que dá. Eu não tive isso. E às vezes tem esse discurso. Eu não tive essa escola tão perto, eu não tive essa escola tão boa, eu não tive esse material de escola tão bom ou esses brinquedos tão bons. Por quê? Os adultos que falam isso são aqueles que sentiram que também não conseguiam a atenção que precisavam e aí deslocaram para objetos. Mas eu seria feliz se tivesse uma bicicleta. Eu seria feliz se tivesse um Autorama, que era a moda na minha época, pelo menos. Né? Se eu tivesse um carrinho, se eu tivesse uma boneca X, uma boneca que fala, uma boneca que anda, se eu tivesse... Aí eu seria feliz. Então eu vou dar para o meu filho, achando que ele vai ser feliz porque ele recebeu aquela boneca que você não teve, ou que o pai não teve. E não é isso. Né? Não foi isso que você precisou. Você achou que você precisava porque... o adulto, o pai que dá, a mãe. Eu falo pai, mas eu tô querendo dizer adulto cuidador, ou pai, a mãe, a avó, quem cria, quem tá lá junto com a criança. Aí ele acredita que, já que não tem pessoas para me dar a atenção que eu preciso, então eu vou precisar disso aqui. E aí cresce achando que a felicidade estaria naquilo, e aí vai entregar o que ele considera felicidade, só que nunca foi. Enfim. Apoio. Nutrição emocional acontece quando a criança tem adultos de confiança, que ela sabe quem são, que ela percebe um interesse genuíno em cuidar, de orientar, de passar valores interessantes, fortes. Isso a criança ela tem muito... E é engraçado, eu lembro de uma cena, eu tinha meu sobrinho pequenininho, ele estava no carro num domingo muito vazia a rua, e eu parei no farol vermelho e perguntou, tia, por que você parou aqui? Eu falei, tá vendo aquela luzinha vermelha? Quando tá vermelha a gente não pode passar, né? A gente tem que ficar aqui. Aí parou um carro do lado, quando tá meio vazio, ele acelerou e foi andando. E aí ele abriu a janela e começou a gritar, ei, não pode passar, não pode... Ele acabou de aprender um valor, uma regra, e ele introjetou, e ele considerou isso importante. Que coisa boba, é só um farol, só um não sei o quê. Mas dá para perceber o quanto que a criança precisa, valoriza, dá importância para as orientações, informações, para os valores que um adulto passa, né? E aí, quando eu falo de adultos, eu estou falando também da escola, estou falando dos professores. Os professores estão cada vez mais distantes das crianças, cada vez com menos contato no corredor, no intervalo, cada vez... Não, eu entrei, dei minha aula, virei minhas costas, fiz meu trabalho e fui embora. Porque é cansativo. A gente tá falando de professor, vai ter professor aqui falando. Poxa, mas é tudo tão puxado. O professor trabalha antes da aula, durante a aula e depois da aula para corrigir o trabalho, para preparar, para fazer aquilo tudo. Eu sei. Mas essa questão é natural. Esse contato pode ser uma coisa breve, pode ser uma coisa rápida, só para a criança perceber. Quantos professores, com uma pequena palavra, já não fez você lembrar desse professor até hoje, pro resto da vida você lembra. Uma atitude, um gesto, uma coisa que te fez você se sentir conectado a um adulto, a uma pessoa, teoricamente, né, mais preparada, com melhor conhecimento, com capacidade de passar orientação. E aí a gente percebe que como é que isso reflete ao longo da vida. Separações constantes, parceiros, trocas de parceiros sem ligação emocional verdadeira com nenhum, né? Aquela instabilidade emocional que vai ao longo da vida. Muitas vezes vem dessa falta de nutrição lá da base, lá de sentir
que você consegue perceber quem realmente é importante para você e o que realmente você quer numa pessoa, que contato, que dinâmica de interação, de relacionamento que você quer com uma pessoa. Quando não sabe, vai trocando, vai tentando, vai, quando vai ver, não está feliz com nada nem com ninguém, porque não consegue identificar nem apontar para as pessoas, olha, é isso que eu preciso, é isso que vale a pena para mim, né? Ou aí troca-se realmente com consciência, ou vai sofrendo relacionamento após relacionamento. Né, para se unir de uma forma saudável às pessoas, é legal que a pessoa tenha sido nutrida emocionalmente lá no comecinho de vida. E aí, um caminho que eu te dou, né? Falei, mas como é que eu faço para identificar tudo isso, para saber? Porque são coisas que você não lembra, são coisas que se você for perguntar, é capaz que você ouve, não, você foi tratado com muito carinho, talvez você tenha ouvido esse discurso, você foi tratado com muito carinho, foi tudo legal com você. Vai ser, mas por que emocionalmente eu sou essa bagunça, né? Um caminho para você lembrar, para você puxar pela sua memória, é perceber se quando adolescente você sentia alívio quando você estava longe dos seus adultos cuidadores, como você se sentia muito mais confortável com outras crianças ou com outros adolescentes, porque em casa era só cobrança, era só regras que você não via sentido, não que não tinham sentido, mas que não eram colocadas de uma forma que te fizessem sentido, né? Às vezes são ordens que não tinham sentido nenhum, né? O que eu vejo nos relatos que as pessoas colocam nos comentários são coisas realmente muito doloridas. Mas às vezes, como eu tô falando, pelo lado sutil das situações, às vezes era uma regra que até tinha sentido, só que não era te colocada de uma forma que você entendesse, que te fizesse sentido. Enfim, não era explicado o devido valor que você realmente podia sentir, perceber naquela coisa. Enfim, a ideia hoje era te puxar para você vasculhar a sua formação emocional e perceber e sentir, você recebeu essa nutrição? É importante no começo da vida? É. Não recebeu? Ah, agora está tudo perdido? Não. Agora você pode trabalhar esse conteúdo, tomando consciência disso, entendendo o porquê do porquê, né? Do porquê que as coisas acontecem desse jeito. Você ganha recursos para falar, não, agora sou adulto, agora tenho total capacidade aqui de lidar com isso tudo, de reconhecer o que aconteceu e falar, não, agora é um outro momento de vida, agora daqui para frente eu me construo, agora eu não estou precisando de pessoas que me construam mais, agora eu me construo. Seria bom? Seria legal? Seria, né? Não é a realidade de todo mundo, mas é sempre possível a gente fazer essa compensação, digamos assim, né, depois. E normalmente o caminho para entender se faltou nutrição emocional são os descompassos emocionais da atualidade. As situações que você vê que tua vida não está muito legal psicologicamente. Não tem tanta vontade de fazer as coisas, não consegue decidir as coisas, não consegue se relacionar bem com as pessoas, não consegue fixar num trabalho, se envolver e fazer bem feito, porque nada satisfaz. Enfim, são essas situações que te dão a dica aí de que alguma coisa talvez não tenha começado bem lá do início. E é legal, eu acho muito gostoso fazer esse autoestudo e se entender e falar assim, agora não, agora daqui para frente as coisas serão diferentes. Eu lembrei de uma música do Roberto Carlos. Mas é isso, é sempre possível. Se você chegou até aqui, eu peço o seu like no vídeo, que você se inscreva no canal. Se para quem quiser colaborar com o canal, tem o botão valeu, tem o clube de canais. Eu agradeço bastante. Obrigada por me ouvir.